Vamos estar estudando a lição de número 5, as lições da CPAD, e o título da lição que vai ser tratada, é o lamento de Jó. Essa palavra lamento, é a palavra-chave desta lição, e essa palavra lamento, ela expressa pesar, vai expressar mágoa, infortúnio, gemido, prantos, queixa. Este é o significado da palavra lamento. O texto áureo dessa lição diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. E a verdade prática diz assim: o sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. É o que estava passando com Jó. Estava totalmente angustiado, totalmente sem chão, foi abalado, mas ele continuava firme na presença de Cristo, porque mesmo estando sofrendo, ele não perdeu a esperança de que Deus poderia agir a qualquer momento e conceder a vitória. A leitura bíblica em classe vai estar no livro de Jó, no capítulo 3, que é o livro que nós estamos estudando, do versículo 1 ao 26. Eu não vou fazer a leitura porque é extenso, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu quero destacar nesse capítulo 3, que é a leitura em classe, apenas alguns versículos, como por exemplo o versículo 8, que diz: amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Esse versículo eu achei ele muito importante para poder, e destaquei ele para poder falar, porque se eu for falar sobre os 26, de um por um, nós vamos ficar aqui muito tempo. Depois eu posso até fazer um vídeo separado e falar sobre cada um deles, para poder a gente focar hoje somente na lição. Quando fala amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, na época de Jó se contratava feiticeiros, para poder fazer as suas magias. E aqui Jó está se referindo a isso. Tem algumas traduções que vai falar exatamente sobre isto. Por exemplo, eu estou com a tradução que é a nova tradução da linguagem de hoje, que vai deixar bem mais claro. O versículo 8 diz assim, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros. Ou seja, ele estava amaldiçoando aquela noite, mas ele estava querendo que isso fosse feito através dos feiticeiros, que usavam dos seus poderes, de suas magias, para poder lançar maldição. E continua assim: aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Este monstro aqui, Leviatã, era um monstro do mar, que era conhecido naquela época e que era muito temido. Então, na Bíblia, a Almeida Corrigida, que é da nossa lição que nós estamos utilizando, essa parte diz assim, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. E essa referência ele está se fazendo a este animal Leviatã. E outra coisa que eu gostaria de destacar também, o versículo 12, que diz assim: porque me receberam os joelhos e porque os peitos para que mamasse. Esse porque me receberam os joelhos está se referindo, porque a minha mãe me segurou no colo. Era uma maneira deles expressar, quando a mãe segura a criança no colo, logicamente ele vai ficar sobre as pernas dela, então ele faz essa referência: porque minha mãe segurou-me no colo e porque os peitos para que amamentasse. São os dois versículos que eu deixei para poder destacar, para poder, ficou numa linguagem assim um pouco mais, vamos dizer, contorcida, não dá para a pessoa entender diretamente o que ele quis dizer. Então, igual na lição anterior que eu passei, quando ele se refere voltar ao ventre da mãe, impossível se voltar ao ventre da mãe. Ele está falando o quê? Em voltar para a terra, a mãe terra, porque da terra nós viemos e para a terra nós retornaremos. Como o livro de Jó, eu falei isso lá na abertura dessa revista, ele é em poesia, tem prosas, tem paralelismo, em todo o texto, em todo o livro. Então, esse capítulo 3, por exemplo, ele está todo em poesia, em prosa, por isso ele usa esse tipo de linguagem. Bem,
O objetivo dessa lição é esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como escape. Desejasse, mas não cometeu. O suicídio, no caso aqui. E aclarar o desejo de Jó em ser comum abortivo. Seria um aborto, um aborto espontâneo, não um aborto planejado. Pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel, e por não ver nenhuma luz no fim do túnel, acaba cometendo grandes erros, inclusive de suicídio, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isto. Bem, essa lição vai estar dividida em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre o lamento de Jó, ele questionando todo o tempo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 10, ele vai questionar o porquê que ele nasceu. E nós vamos ver que a dor de Jó era profunda, e através da poesia, que nós encontramos no livro de Jó, ele vai expressar todo esse sofrimento, toda essa agonia, toda essa dor que ele estava sentindo naquele momento que Satanás estava provando ele, colocando a fé dele em teste para que ele pudesse negar a Cristo. Porém, Jó, ele segue firme no seu propósito e não nega que era o que Satanás queria. E este sofrimento que Jó passa, este questionamento que Jó vai fazer no próprio livro mesmo de Jó, assim como ocorre com o salmista, lá no Salmo de número 130, versículo 1. E da mesma forma o profeta Jeremias também, ele vai expressar o seu sentimento diante dos seus conflitos, lá no capítulo 20 de Jeremias, 14 e 18. Esta referência eu vou passar porque ela é bem importante, Vou destacar apenas algumas para poder a gente não perdermos muito tempo. Todo mundo conhece a história de Jeremias, sabe que Jeremias é conhecido como profeta chorão, um profeta que Deus levantou para que profetizasse ao povo de Israel, um povo que estava se distanciando, se corrompendo de Cristo. E Jeremias sofria cada vez que entregava uma profecia, aquele povo não cria, porque naquela cidade tinha muitos sacerdotes, mas eram falsos, Eles tinham conhecimento da palavra, porém entregavam uma profecia que agradava o povo, para que dessa forma estivesse o povo ao seu favor. Eles não faziam nada para agradar a Deus, e sim para agradar ao povo. E em Jeremias, no capítulo 20, versículo 14 ao 18, olha o que Jeremias diz: maldito seja o dia em que eu nasci, exatamente como Jó falou, esqueça o dia em que minha mãe me deu a luz, maldito seja o homem que alegrou meu pai quando lhe deu essa notícia. Menino, você tem um filho. Engraçado, Jó fala a mesma coisa, maldito seja o homem que alegrou meu pai, que levou a notícia, para o pai e contou que tinha nascido um menino. Ele também amaldiçoa, a noite que ele nasceu, assim como Jó. E o versículo 16 diz que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó, que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos da batalha ao meio-dia, porque não me matou antes de eu nascer. Olha, querendo que acontecesse aí um aborto, espontâneo. Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura. Olha, outra vez aqui, a barriga de minha mãe. Como? Não pode ser a barriga da pessoa, ser a sepultura. Esse mãe aqui está se referindo à mãe, mas à terra, de onde ele surgiu, Porque é de onde nós viemos, do pó da terra, e para lá nós voltaremos, Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura, eu nunca teria nascido. E nós vemos, tanto o salmista quanto Jeremias também fazendo esse mesmo lamento que Jó, eles também sofreram bastante. Jeremias foi um dos profetas que eu vejo que foram um dos que mais sofreu, foi perseguido. A gente vai ver lá naquela passagem lá que ele escreve um livro, Baruque, o seu secretário, escreve todo um livro, ele leva para o rei rasga. O sacerdote Passu perseguia muito ele, pega ele, joga no poço, bate bastante nele. Então ele sofre muito, tudo por amor a Cristo, mas ele não desiste, e aquele povo ele não dá ouvido de forma nenhuma às profecias. E vamos ver que muitas das profecias de Jeremias só se cumpriram depois que ele faleceu, outras levaram anos para que elas se cumprissem. O povo não dava crédito, a palavra que Jeremias trazia, porém era a palavra verdadeira, era o próprio Cristo que estava dando
para que Jeremias transmitisse ao povo, diferente dos demais sacerdotes que tinham naquela época, que levava a mentira, o engano, né? Porém, ele não desistiu, ele amaldiçoou também o dia que nasceu, as pessoas que levaram notícia do seu nascimento, porém, ele não blasfema contra Deus, ele não se distancia de Deus, pelo contrário, em meio a todo sofrimento, em meio a toda dor, ele continua ali firme, levando o evangelho. E o segundo item, né, da primeira parte diz que em lugar da memória viesse o esquecimento. E o terceiro item diz que em vez da ordem viesse o caos. Essas são as frases que Jó utilizou durante todo o sofrimento, né? Ele expressa o mesmo tipo de depressão que tanto o salmista quanto Jeremias tiveram. E o desabafo de sua boca ajuda a suportar a carga que estava sobre ele, que pesava muito. Então foi a forma que ele achou de desabafar, de se abrir. Às vezes, quando nós estamos com problema, que nós estamos sufocados, a forma que nós achamos para aliviar nossas dores é desabafando, né? Vai para frente do espelho, fala com alguém. Porém, isso a gente tem que ter também muito cuidado no que nós falamos e para quem falamos, né? No caso, é melhor que nós desabafamos para Deus. No caso de Jó aqui, esse desabafo, né? Ele não chama ninguém para desabafar, até porque as pessoas pareciam ter fugido dele, né? Apenas os seus amigos aproximaram ali dele, seus 3 amigos, mas todos eles foi para condenar, dizer que estava em pecado, que estava em erro, né? Que tinha algo de errado, porque era da cultura daquela época, né? O pessoal daquela época achava que as pessoas eram abençoadas quando estavam em santidade. Se ocorresse qualquer problema, como o caso de Jó, né, é porque estaria em pecado, né, que não é o caso. O livro de Hebreus, lá no capítulo 10 e no versículo 36, né, ele encoraja os crentes a perseverar em sua fé, na sua conduta cristã, e não se abater, mesmo que enfrente perseguições, mesmo que enfrente pressões, né, que continue sempre firme. A gente vai ver essa mensagem lá em Hebreus. E não pensamos em termos como algo bom, né, o sofrimento. Todas as vezes que ele vem, nós desanimamos, né, e não encaramos como deve ser encarado. E nós temos que ter em mente que o sofrimento, ele vem para provar o nosso caráter, ele vem para provar a nossa paciência, e através do sofrimento nós conseguimos um crescimento espiritual. Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz, né, lá para os cristãos do primeiro século, eles ali sofrer não era uma regra. Era uma regra e não uma exceção. Eles sofriam mesmo. Olha só, Paulo, quanto que Paulo sofreu. Os demais discípulos, quanto que eles sofreram. Os cristãos que eram perseguidos na época de Nero, por exemplo, os cristãos que eram presos, eles eram transformados em tochas humanas para poder clarear o palácio. E eles tinham, leia um pouquinho a história da época em que Nero governava e como os cristãos sofriam, que a gente vai ver, né, que naquela época ali sofrer era regra. Hoje nós reclamamos de tudo, achamos que sofremos, estamos enfermos, reclamamos da doença, reclamamos do desemprego, reclamamos do filho que está afastado, reclamamos porque não temos a nossa despensa cheia. Nós reclamamos de tantas coisas banais, quando naquele tempo, imagina só o sofrimento de Jó comparado com o que nós passamos hoje. Imagina o que Paulo passou comparando o que nós passamos hoje. Pedro, Estevão, que foi apedrejado, Tiago e todos eles, né, o quanto eles sofreram, porque naquela época, né, eles eram mesmo perseguidos. Eles sofriam, mas eles morriam, eles davam sua vida por amor a Cristo, não negou a Cristo de forma nenhuma. E esse sofrimento, com o sofrimento eles cresciam, eles amadureciam. E da mesma forma somos nós, o sofrimento vem para nos amadurecer, para fazermos crescer, moldar o nosso caráter, né, e assim nos transformar cada dia mais. Paulo, ele diz, claro, né, que devemos superar o sofrimento para poder sermos aprovados por Deus. Se quisermos ser aprovados, né, aguente firme, né? Olha a situação, o grafite, como ele é trabalhado. Olha o ouro,
como que o processo todo na refinaria. Olha, então tudo isso são exemplos para nós, né? Para poder chegar à perfeição, passa por uma dura prova, para poder chegar e ser realmente aprovado. A segunda parte da lição vai falar sobre o segundo lamento de Jó, porque não nasci morto. Que vai lá do versículo 11 ao 19, eu não vou ler o texto, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, vai ficar cansativo. Como vocês têm aí a revistinha, leem a revista. Eu só vou passar os conteúdos, as referências, porque senão fica muito grande, tá? O segundo diz assim, o segundo lamento de Jó, porque não nasci. Aí o primeiro item diz, descansando em paz. O 2, livre de tribulações. A gente vai ver que o dilema de Jó, ele vai aumentar à medida que o seu sofrimento ganha intensidade, maior é o seu lamento, maior é o seu sofrimento, e ele continua, né, pedindo, clamando pela sua não existência, continuar argumentando, né, pela sua não existência. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada daquilo estaria acontecendo, lógico, né? E a terceira parte vai falar uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Filipenses 4, versículos 11 e 12, mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora em Jesus. Nós vemos na Bíblia dizer, ó, filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Então, da mesma forma que Cristo venceu, nós também venceremos. Nós não estamos isentos de passar nós não estamos isentos de provações, nós não estamos isentos de sofrimentos. Pelo contrário, a nossa vida, nós constantemente, enquanto estivermos fazendo a vontade de Cristo, vamos estar passando por tribulações, vamos ser perseguidos, porque eu falei anteriormente nos outros vídeos, qual vai ser o objetivo de Satanás? Te derrubar. Ele sabe o que Deus tem preparado para mim e para ti. Né? Tão gloriosa, né? É o local, é o lugar que Deus preparou. Então ele não quer, ele já está condenado, ele já está perdido. Então ele vai tentar ganhar mais almas, levar mais almas que ele puder com ele, né? Ele está aí ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então fica firme, se reveste, né, das armaduras de Cristo, porque esse é o meio que nós temos para poder vencer esses ataques. Deus, como eu falei lá no início, Deus vai estar usando essas dificuldades, os ataques de Satanás para poder edificarmos. E precisamos principalmente ter fé, né? Descansar naquilo que Cristo faz por nós. Porque o que Ele faz por nós aqui no presente também fará por nós lá no futuro. Tiago, lá no capítulo 1, versículos 2 ao 4, ele não disse que se, ele não colocou essa dúvida, se vier a tentação, mas ele diz quando vier essa tentação. Ele diz que é para transformar as nossas dificuldades em momentos de aprendizado. Ele está falando, quando vier lá a perseguição, não se preocupe, só tenha fé, creia que você vai passar, que todas essas dificuldades, todo este momento que você está passando, vai servir de aprendizado, tanto para você quanto para outras pessoas também. Em 1 Pedro, lá no capítulo 1, versículo 7, vai falar sobre o ouro. Quando o ouro ele é derretido, as impurezas vai flutuando na superfície e podem ser separadas. Nós passamos exatamente por esse processo. Quando nós somos perseguidos, quando nós somos maltratados, humilhados, que nós estamos passando por esses tipos de problema, no decorrer do tempo, vai filtrando aquilo que não presta, vai tirando aquilo que é desnecessário, vai nos moldando, né? Para que nós possamos construir bem a nossa vida espiritual. O aço, né? Outro exemplo também, quando aquecido no fogo, ele é temperado, ele é fortalecido quando passado pelo fogo, né? Este fogo aí seria também as provações, então nós estamos fortes, né? Estamos ficando mais fortalecidos, e é assim que nós vamos nos formando, né? A perseguição ela vai refinar a nossa fé, vai nos tornar úteis para Deus, né? Nos dias de Jó, nos dias que Jó viveu, né, este sofrimento, constantemente nós vamos ver ele adorando ao Senhor, né, em todos os momentos, e que nós venhamos ter cuidado, porque
como eu falei, nós não estamos isentos dessas provações. Cabe a nós orarmos e vigiar constantemente para que nós não venhamos cair nas tentações, nós não venhamos cair nas armadilhas que o diabo tem preparado. E a terceira parte da lição vai falar sobre o terceiro lamento de Jó, que era por que continuar vivo. O item 1 da terceira parte vai dizer, vale a pena viver. Nessa terceira sessão do capítulo 3 de Jó faz uma quarta pergunta, por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? E as outras perguntas nós vamos ver no decorrer deste capítulo. O item 2 vai falar, sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indignar, porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto e quem Deus o encobriu. E o terceiro item vai falar um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientado, passando por uma vida dolorosa, de sofrimento, e como ele não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Lá em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, o início diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que estão em cima e não nas coisas que estão embaixo. Eu já tinha perdido todos os bens materiais, mas isso não importa, porque tudo aqui é passageiro. Nós temos que pensar no que está lá no alto, no que Cristo preparou para nós. Isso sim é que vai estar constantemente, é que vai ser eterno. Isso aqui não é eterno, isso aqui é passageiro, Isso aqui tudo um dia vai passar, tudo isso aqui vai ficar, bens materiais ficam, Porém os bens espirituais não, nossa vida espiritual não, isso é eterna. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar em um caminho de sabedoria, maturidade no sofrimento. Então nós vamos ver que em todo esse sofrimento ele desejou ali não ter nascido, questionou o fato de estar vivo, mas em nenhum momento Jó vai lutar contra a sua vida, vai pensar em tirar a sua vida, pensar em suicídio. Não, ele continua firme. E nós temos que nos ater às ofertas do diabo, nós temos que ter atenção a quanto isso. A gente vai ver exemplos de pessoas que não vigiaram, e que Satanás acabou encontrando brechas e trabalhando. Primeiro deles nós vamos ver Noé. Noé, quando sai da arca, planta ali uma videira, dessa videira ele faz um vinho, ele acaba se embriagando, e seu filho acaba achando ele ali nu, e aquilo ali causou uma grande vergonha para ele, porque o filho que viu foi chamar outros para poder ver, em vez de já ter coberto a nudez ali. Não, ele chamou outro, mas com forma ali de escândalo. Vamos ver Eva. Olha a tentação que o diabo utilizou. Através de uma maçã ele tenta Eva. Então vigie com as ofertas que o diabo tem oferecido para você, com as bandejas que Satanás tem oferecido para você. Davi estava ocioso, após de voltar de uma batalha, vai ele lá passear no seu palácio, e quando ele vê quem? Betseba tomando banho na sua casa, na casa dela, que ficava na direção do palácio. Davi a vê, deseja e acaba cometendo adultério. Só que isso que Davi fez teve uma consequência gravíssima, Então não deixe lugar ao diabo, vigiai e orai constantemente. Porque por causa disso Davi tem a sua filha estrupada pelo próprio irmão. Depois o seu próprio filho o persegue querendo o matar. Então nós vamos ver as consequências das nossas falhas, a consequência de nós não vigiar, as consequências de nós não buscarmos a Deus, e deixar que Ele haja. Judas, olha só, Judas teve a oportunidade de servir a Deus, estava andando com ele, com Jesus, fazia parte ali dos 12 discípulos, porém qual era a tentação dele? O dinheiro, que ele roubava, usurpava, Tanto que ele traiu Jesus também por 30 moedas. E no final o que aconteceu? Cometeu suicídio, Ele cai ali, o despenhadeiro se abre todo, tanto que os seus órgãos ali saem, porque quando ele cai, ele se abriu, devido ao impacto. Então nós devemos e precisamos persistir, com a nossa fé, mesmo que não haja alívio, mas nós temos que resistir. Romanos 8:38, Paulo vai nos encorajar. Nada nos importa, o tipo de adversidade não importa, perseguições, enfermidades, pressões, mortes, nada disso
nos importa, nada disso pode nos separar do amor de Deus, né? A morte de Cristo por nós é prova do tão grande amor que Ele teve por nós. Então nós devemos resistir cada vez que nós pensarmos em parar, cada vez que nós pensarmos em ceder, que nós possamos voltar lá atrás e lembrar da morte de Cristo no Calvário. E principalmente, qual pai daria o seu filho para que morresse por uma humanidade tão perdida, tão idólatra, uma humanidade sem amor, uma humanidade corrompida, né, que mesmo conhecendo o sacrifício que Ele fez por nós, né, nós conhecendo a palavra dEle, conhecendo o propósito, né, da morte dEle ali na cruz do Calvário, nós nos afastamos, nós nos distanciamos, mas que nós possamos, né, através desta lição, voltarmos, né, para Cristo e aprender que através das provações, através das lamentações, nós vamos crescer mais e mais espiritualmente. O livro de Efésios, capítulo 1 e 20 até o 22 também, ele vai ensinar-nos como vencer essas provações, as provações, como vencer as tentações, como não pecar, né? E uma dessas coisas é vestindo as armaduras, vestir mesmo, vestir-se de Deus completamente. Paulo vai ensinar isso lá no livro de Efésios. Orando sem cessar é uma outra forma, né? Que eu estou falando isso desde o início e vou continuar batendo nessa tecla. Não pares de orar. 1 Tessalonicenses 5:17 vai falar sobre isso. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus, né? A oração é o meio que nós temos de relacionamentos com Deus, que nós chegarmos a Ele, né? A intimidade que nós temos com Deus. Mateus 26:41 também vai falar disso, né? Então, ore, evite ficar ansioso, né? Para que não venhamos pecar, assim como aconteceu com Davi ali no palácio. Afasta das tentações, lê, medite na palavra de Cristo, porque ela é viva, ela é eficaz, né? Procura andar em espírito. Como é esse andar em espírito? Orando. Pois orar sem cessar é exatamente isso, né? Você está trabalhando, está aqui, ó, ligadinho aqui, orando aqui, ó, pensando nas coisas lá de cima, nas coisas do alto, nas promessas que Deus fez para nós, né? Naquilo que Ele tem preparado para nós. E é porque a palavra de Deus, ele é alimento para as nossas almas, né? Ela vai saciar o nosso espírito, vai fazer com que nós ficamos de pé, porque assim como nós precisamos cuidar da nossa saúde física, também é necessário que nós cuidamos da nossa saúde espiritual. Da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento para que nós possamos manter-nos de pé, o nosso espiritual também precisa, mas de alimento espiritual para nós mantermos espiritualmente de pé. E qual é a forma de alimentar? Oração, palavra, né? Que nós possamos ter esse exemplo de Jó, e nos revestirmos de Deus, porque Jó só venceu porque estava revestido, porque conhecia a soberania de Deus. Ele não pensou em nenhum momento no suicídio. Quantas pessoas hoje acabam se suicidando por causa da depressão? Porque na verdade elas querem pôr um basta no sofrimento e acabam tirando as suas próprias vidas, né? E isso, né, nós vamos crescer. Este número de suicídio é muito grande. Eu estava ainda hoje vendo um levantamento que no mundo todo são mais de 1 milhão de pessoas que suicidam por ano e mais de 2 milhões que pensam em suicídio. Isso é muito sério, né? E isso, né, é o desejo que Satanás tem, que as pessoas conhecem, vivem no Evangelho e de repente elas destroem, acabam com as suas vidas por motivos banais. Olha, esse levantamento, olha, o suicídio no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas 5 décadas. Cada 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos e cerca de 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. Este é um dado atualizado da OMS, né? E para cada suicídio, cerca de 6 a 10 outras pessoas não diretamente são afetadas, porque tirou a sua vida, nem pensou na sua família, não pensou nos filhos, na esposa dos seus parentes que ficam sofrendo, né,
devido àquela vida que se foi. E na maioria dos países desenvolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte natural. E sem contar alguns tipos de suicídio que as pessoas cometem e acham que é orgulho para aquilo. Por exemplo, no Japão, a prática de suicídio, e eles têm como orgulho o suicida escapar de alguma situação intolerável e era visto como um ato de nobreza. Cometer um suicídio por esse motivo, para eles, é um ato de nobreza. Em 2014, a taxa média de suicídio no Japão era de 70 pessoas por dia. Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos ter cuidado. Pessoas que passam por esse tipo de situações, nós que buscamos a Cristo, que conhecemos a palavra, nós temos que estar atentos a essas pessoas. Às vezes nós vemos pessoas entrar tristes, saírem tristes, pessoas de cabisbaixo, e às vezes nós julgamos essas pessoas, mas não sabemos o que na real elas passam, porque não é todo mundo que chega até nós para contar sua verdadeira situação, e essas pessoas precisam apenas de uma palavra amiga, precisam apenas de um abraço, precisa apenas que você apresente Cristo para ela, para mudar de vida, precisa de uma mão amiga. Muitas pessoas, elas estão com tantas preocupações, com tantas ansiedades, e precisam de alguém para poder ajudar. Essas pessoas precisam desacelerar um pouquinho, parar, descansar, mas precisa que alguém faça que elas enxerguem isso. Então, que nós possamos ajudar, ao contrário ali de Jó, que teve aqueles 3 amigos para colocá-lo ainda mais para baixo, acusar de algo que ele não tinha cometido, que nós possamos fazer diferente, porque nós não aguentaríamos passar por nada do que Jó passou, sem falar alguma coisa que viesse a desagradar a Deus. Eu tenho certeza, muitas pessoas não pode até ser que aguentaria apenas perder os bens, mas mesmo assim ainda questionaria a Deus por quê teria acontecido, porque nós estamos presos a bens materiais. Isso faz falta nas nossas vidas, e eu queria que esses bens que nós sentimos tanta falta, essas coisas materiais que nós sentimos tanta falta, que nós sentíssemos também falta de Cristo da mesma forma, que não era para ser da mesma forma, mas era para ser de forma bem maior, porque Cristo tem que ser o centro das nossas vidas, Cristo tem que ser o centro sempre, tem que ser o primeiro, falo sempre, está lá no primeiro da lista. E aí nós deixamos tanto, abrimos mão de tantas coisas, mas nós temos que meditar nisso, pensar nisso, que essa lição, cada lição desse trimestre que nós viemos estudar, nós possamos trazer ela para a nossa vida, aplicá-la em nossas vidas, para que nós possamos ter uma mudança radical, para que nós possamos viver mais para Cristo, pensarmos mais em Cristo e termos a ciência de que Deus dá, Ele tira, mas Ele pode também dar em dobro. Ainda hoje eu ouvi uma mensagem e isso me fez refletir muito. Quando Deus separa ali Adão, tira dele uma costela para fazer Eva, Deus não deixa ele faltando, um pedaço, mas Adão volta inteiro, porque Deus, Ele tira, mas Ele repõe, Ele dá de volta, Então que nós possamos ter essa consciência que Deus é o dono da prata, é o dono do ouro, Ele tudo vê, Ele tudo contempla, Ele tudo faz, e Ele só dá aquilo que nós podemos suportar. Nossa perseguição, nossa angústia, nossa doença, nossas tribulações só vai até onde nós suportamos, porque eu falei, eu acho, se não me engano, na lição 2, que o diabo ele quis ir andar com Pedro, porém Deus não permitiu, porque Deus sabia que Pedro não suportaria. Porém Jó, o diabo nem pediu, foi Deus que falou para ele: viste o meu servo Jó? Não foi o diabo que veio e falou assim: vi lá Jó, ele está cercado, ele está protegido, eu quero tocar nele. Não, foi o Senhor. Assim, vai lá, pode tocar. O Senhor permitiu que ele tocasse, mas Deus falou: não, na vida dele, não. O diabo não tocou na mulher de Jó. Por quê? O alvo era Jó, que era temente, que era fiel, que era íntegro, era Jó. Ele queria testar, era Jó, mas só que em tudo Jó foi vitorioso, E Satanás mais uma vez foi perdedor. Então que nós possamos ter essa mesma dignidade, essa mesma integridade, que nós possamos ser fiéis e obedientes. Tá passando por prova, vai pro joelho, ora. Tá passando luta, é oração, não tem outro caminho, ora.
tá fraco, não consigo nem falar. Geme, chora, pede socorro, grita, faça alguma coisa, mas não pare de orar. E vigie constantemente, não deixe ser laçado, né, pelos laços malignos, mas que nós possamos revestir da armadura de Cristo. E para finalizar, já ficou enorme esse vídeo, vocês não vão nem ouvir todo até o final. Uma das armaduras que eu gosto de destacar é o escudo, né? Esse escudo que Paulo cita, ele conhecia muito bem as armaduras que os soldados romanos utilizavam, que era um exército que chamava muita atenção naquela época. A sigma deles, né, por onde eles viam o símbolo do exército romano, eles já eram temidos. E eles usavam o escudo. Quem assiste filmes talvez vai saber do que eu estou falando agora. Eles tinham a formação chamada formação tartaruga. Essa formação tartaruga, eles usavam o escudo, e desde o primeiro que estava ali agachado até o segundo, sucessivamente, o escudo ia protegendo. E o escudo era feito de madeira e por cima era revestido com couro. E o couro, quando era levado para a batalha, era um couro molhado. Por quê? Os ataques que vinham com as flechas, ou vinha veneno na ponta, ou vinha fogo. Quando o fogo batia, o couro estava molhado, então não teria como o fogo ultrapassar, queimar aquela madeira. Então eles não eram atingidos. E quando eram flechas mais com veneno, né, aquela flecha batia, porém não entrava o veneno, porque a madeira o impedia que passasse para o soldado que estava ali sendo protegido. Então, e quem é esse escudo para nós? O que é esse escudo? Esse escudo nada mais é do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é escudo, né, para aqueles que confiam em Cristo, para aqueles que creem, para aqueles que praticam, para aqueles que vivem a palavra. Então, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de meditar na Bíblia, porque a palavra de Deus, ele é escudo. Por mais que o diabo venha nos atacar, venha usar, né, das suas armas, dos seus instrumentos, de suas estratégias para nos atingir, nós vamos estar guardados no escudo que é a palavra de Cristo, né, que nós possamos guardar, meditar mais nessa palavra. E vai a EBD, não deixa de participar. A EBD é um verdadeiro seminário, né? É uma das melhores aulas teológicas que nós temos, que dá para nós crescermos, desenvolvermos espiritualmente. Então não deixe de participar da EBD da sua igreja, não falte, que você vai estar aprendendo, crescendo com Cristo e conhecendo, né, as formas com que Satanás trabalha e as formas que você tem para poder se proteger dessas ciladas, né? Participe. Se você não tem uma igreja e gosta de ler a Bíblia, quer conhecer mais, quer conhecer principalmente Cristo, vai a uma igreja mais próxima de sua casa, vai aprender a palavra e procura também servir a Cristo, porque um dia Ele voltará para buscar aqueles que o seguem, aqueles que o buscam, tá? Que você possa meditar, guardar e estudar a palavra do Senhor, para que você possa crescer e fortalecer espiritualmente. Fiquem todos na paz, tenham uma boa noite, que o Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês grandemente.